Imagine um artista, mas não um artista comum. Este, este homem escolheu esculpir sua maior obra em completa e absoluta escuridão, sem um raio de luz, sem uma visão do que seus olhos pudessem captar. Na cidade de Florença, todos conheciam Elias. Suas mãos eram capazes de dar vida ao mármore mais frio, transformando pedra bruta em figuras que pareciam respirar. Cada obra sua era um milagre que capturava não apenas a forma, mas a própria essência da alma humana. Por décadas, Elias havia sido o orgulho da cidade, o mestre cuja fama atravessava continentes. Mas então, em uma manhã de primavera, Elias fez um anúncio que deixou todos perplexos. Ele construiria uma câmara de mármore, completamente vedada à luz, e ali, na mais profunda escuridão, criaria sua obra mais grandiosa. A notícia se espalhou como fogo. Nas tavernas, nas praças, nas casas, todos faziam a mesma pergunta. Por que um mestre da visão escolheria a cegueira? Alguns sussurravam que Elias havia enlouquecido. Outros acreditavam ser um desafio artístico extremo, mas havia aqueles que viam algo mais profundo naquele gesto audacioso. O que quer que fosse, a cidade inteira observava enquanto Elias erguia sua câmara misteriosa. Durante semanas, operários trabalharam sob sua supervisão, pedra sobre pedra, sem deixar uma única fresta por onde a luz pudesse penetrar. Era uma prisão de mármore, bela por fora, mas impenetrável por dentro. E quando tudo ficou pronto, Elias se despediu da multidão curiosa, carregou suas ferramentas e entrou na câmara, selando a porta por dentro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nos primeiros dias, apenas o som rítmico do cinzel ecoava pela cidade. Tim, tim, tim. O metal beijando a pedra em um ritmo constante, quase hipnótico. Era a única prova de que Elias ainda estava vivo, ainda trabalhando em sua obra misteriosa. Mas conforme os dias se transformaram em semanas, a confiança inicial dos admiradores começou a vacilar. Será que ele consegue mesmo criar algo no escuro? Perguntavam uns aos outros. Como pode esculpir o que não pode ver? Dentro da câmara, Elias vivia uma realidade completamente diferente. A escuridão total havia se tornado sua nova companheira. No início, suas mãos tremiam ao tocar o mármore frio. Cada movimento era uma aposta, cada golpe do cinzel um ato de fé pura. Mas algo extraordinário começou a acontecer. Com os olhos inúteis na escuridão absoluta, seus outros sentidos se aguçaram de forma surpreendente. Suas mãos se tornaram seus olhos, seus dedos liam o mármore como se fosse braille sagrado. Cada textura, cada curva que nascia sob suas ferramentas era sentida com uma intensidade que jamais experimentara antes. E mais que isso, uma visão interior começou a florescer. Era como se, na ausência total da luz externa, uma luz muito mais poderosa tivesse se acendido em seu coração. Elias não estava apenas esculpindo mármore, estava dando forma a algo que vinha de um lugar muito mais profundo que seus olhos jamais poderiam alcançar. Os meses passaram. A cidade desenvolveu uma rotina estranha ao redor daquela câmara misteriosa. Pessoas vinham de longe apenas para ouvir o som do trabalho de Elias. Tim, tim, tim. Era um som que se tornou quase sagrado. Uma batida que conectava o coração da cidade com um mistério que se desenrolava na escuridão. Algumas pessoas começaram a ver na persistência de Elias uma metáfora para suas próprias lutas invisíveis. Se ele podia criar beleza na escuridão total, talvez elas também pudessem encontrar luz em seus próprios momentos mais sombrios. Mas então, depois de 6 meses de trabalho incessante, algo inesperado aconteceu. O som cessou. De repente, um silêncio sepulcral se instalou sobre a câmara. Não havia mais o tim, tim, tim reconfortante. Apenas o vazio absoluto de qualquer ruído. A cidade inteira entrou em pânico. O que havia acontecido? Elias havia desistido? A obra estava completa? Ou algo terrível ocorrera na escuridão daquela prisão de mármore? Dias se transformaram em semanas sem um único som. A ansiedade tomou conta de todos. Famílias inteiras faziam vigília ao redor da câmara, ouvindo, esperando, orando por qualquer sinal de vida. E então, em uma manhã ensolarada,
Quando a esperança já começava a se desvanecer, Elias apareceu, não pela porta principal, como todos esperavam, mas por uma pequena abertura nos fundos da câmara que ninguém havia notado antes. Ele estava magro, exausto, com a barba crescida e as roupas cobertas de pó de mármore, mas seus olhos brilhavam com uma serenidade que ninguém havia visto antes. A obra está pronta, disse ele, com uma voz suave, mas carregada de emoção. Em 3 dias, na praça principal, todos poderão vê-la. A notícia se espalhou como um raio. Pessoas de cidades vizinhas começaram a chegar. Crianças, idosos, céticos, crentes, artistas, comerciantes, todos queriam testemunhar o resultado daqueles meses de mistério. No dia marcado, uma multidão silenciosa se reuniu ao redor da câmara. O sol do meio-dia brilhava forte quando um ancião da cidade, com mãos trêmulas, se aproximou da grande porta de mármore. O fôlego da multidão se prendeu em um único instante, suspendido no tempo. As dobradiças rangeram. A porta se abriu lentamente e a luz ofuscante do sol inundou a câmara pela primeira vez em meses. O que eles viram os deixou sem palavras. Não era uma figura humana nem um animal. Era algo que transcendia qualquer definição simples. A escultura parecia capturar a própria essência da esperança, da fé que persiste mesmo quando tudo parece perdido. Suas linhas fluíam como música solidificada, mas irradiavam uma força que tocava a alma de cada pessoa presente. A forma parecia dançar, mesmo sendo de mármore. Era como se Elias tivesse conseguido esculpir não apenas a pedra, mas o próprio sentimento de renascimento, de luz que emerge das trevas mais profundas. A multidão, antes barulhenta e ansiosa, silenciou em reverência absoluta. Lágrimas escorriam pelo rosto de pessoas que nem sabiam por que estavam chorando. Era como se a escultura não fosse apenas observada, mas sentida, como se ela falasse diretamente com a parte mais profunda de cada coração presente. Elias se posicionou ao lado de sua criação e sua voz ecoou suave pela praça. Meus amigos, descobri algo extraordinário nesses meses de escuridão. A verdadeira visão não depende dos nossos olhos. Nos momentos mais escuros da vida, quando a dúvida, o medo e a incerteza nos cercam, somos forçados a fechar os olhos do mundo e abrir os olhos da alma. Ele tocou suavemente sua obra-prima. Foi na ausência total de luz externa que encontrei a luz mais brilhante que existe, aquela que vem de dentro. Minhas mãos se tornaram meus olhos, meu coração se tornou minha bússola, e minha fé se tornou meu cinzel mais preciso. As maiores obras de nossas vidas, continuou Elias. O caráter que construímos, as virtudes que moldamos, a força que desenvolvemos, são todas esculpidas em nossos próprios momentos de escuridão. É quando não podemos ver o caminho que aprendemos verdadeiramente a confiar, a acreditar e a criar milagres com nossas próprias mãos. A multidão permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra como se fosse água no deserto. Pense por um momento. Quantas vezes, em sua vida, você se encontrou em sua própria câmara escura? Momentos em que não conseguia ver o futuro, quando tudo parecia perdido, quando a luz parecia ter se apagado completamente. Talvez esses sejam, na verdade, os ateliês mais preciosos para a construção da sua obra-prima interior. A escuridão não é nossa inimiga. Ela é nossa professora mais rigorosa, nossa guia mais sábia. É ela que nos ensina a confiar não no que vemos, mas no que sentimos. É ela que nos força a desenvolver músculos espirituais que nem sabíamos que possuíamos. Assim como Elias descobriu que podia criar sua maior obra-prima sem um raio de luz, você também pode descobrir que suas maiores vitórias nascem nos momentos em que parece impossível vencer. Sua próxima obra-prima pode estar esperando para ser esculpida na escuridão do seu presente desafio. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre a força extraordinária que reside dentro de você, mesmo nos momentos mais escuros, eu te convido a se inscrever no canal Parábolas com Propósito. Deixe seu like neste vídeo, pois isso nos ajuda enormemente a levar essa mensagem para mais pessoas.
Compartilhe nos comentários qual foi sua maior obra-prima criada na escuridão e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Seu apoio nos permite continuar transformando vidas através dessas parábolas que iluminam o caminho de tantos corações. Até a próxima história que mudará a sua perspectiva sobre a vida.